Agora sim, vamos para o segundo motivo. Que motiva o Senhor a fazer milagre? Esse já está no verso 1 do texto. Verso 2. Chegou ele lá. Primeira coisa, para ter milagre, Jesus tem que chegar. Para chegar, o ambiente tem que ser esse que a gente acabou de ministrar agora. Os critérios são esses. Segunda coisa, e viu 2 barcos. Você repetiu comigo 4 vezes, então, por favor, não erre agora. Jesus chegou lá na praia e viu quantos barcos? Quantos? Mas entrou em quantos? Só no de Simão Pedro. Guarde isso aí. Viu 2, mas só entrou em? Mas você não pode esquecer daquilo que ele viu. Jesus considera tudo o que ele vê. Se Jesus viu, está sendo considerado. Irmão, você pensa que pode não estar sendo ouvido, você pensa que não ligou, isso é homem, tá? Se Jesus vê, ele considera. Na hora. Jesus não é testemunha ocular passiva. Jesus é testemunha ativa. Se ele viu, ele está considerando. João 9. E passando Jesus pelo caminho, viu um cego de nascença. Olha o que o texto diz, que Jesus viu. Continua andando? O texto diz que não, porque ele viu. E porque ele viu, o texto diz que ele... E você sabe o que aconteceu. Aquele cego foi curado. Inclusive corroborando o que a gente já disse no início. Quando os discípulos perguntaram, Rabi, mas quem pecou para que ele nascesse cego? O pai, a mãe? Aí Jesus diz, nem o pai nem a mãe. Isto aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. Jesus está dizendo, não estou fazendo isso por causa da necessidade dele. Estou fazendo isso para que o nome do meu pai seja glorificado nessa situação que ele está passando. Vai ouvindo aí, porque se você entender a dinâmica do milagre, meu irmão, você vai sentar do lado de gente sem impor as mãos, vai ter gente sendo curado. Quando você compreender a motivação do milagre. Viu 2 barcos, mas entrou em um só. Tudo que Jesus vê, ele considera. O problema é que depois que a gente vê Jesus interagindo no barco de Pedro, pregando do barco de Pedro, direcionando ao mar alto o barco de Pedro, a impressão que dá é que o compromisso de Jesus ali é somente com Pedro. Não, a chamada de Jesus é com Pedro, mas o compromisso é com o cenário todo. Presta atenção. Jesus entrou no barco de Pedro, pediu que o afastasse da praia, ministrou do barco de Pedro, liberou a palavra para o barco de Pedro. Mas o texto é claro, irmãos, quando Jesus chegou, ele viu? Diga comigo, visão. Tá fraco, diga visão. Panorâmica. Se eu pegasse o celular aqui, tem uma opção no meu celular escrito, foto panorâmica. A foto panorâmica, ela tem capacidade de compactar numa única tela toda a imagem de realidade do lugar. Então, eu pego aqui, aperto o botão e vou trazendo. Consigo pegar até 180 graus, metade da visão aqui. É um nível de visão panorâmica. Mas a visão panorâmica de verdade não é 180, é 360. Aí tem gente com câmera mais especializada que pega do alto, né? E aí consegue fazer uma região circular de 360 graus. Chamamos isso de visão panorâmica. Então, traduzindo para grosso modo, o que é a visão panorâmica? É a capacidade de, num único olhar, numa única perspectiva, numa única imagem, captar toda, eu disse parte ou disse toda? Toda a realidade daquele lugar. Quando Jesus chega na beira da praia, ele só entra no barco de Pedro, mas ele viu 2. A visão panorâmica de Jesus está ativada, preste atenção. Camila, quando houver milagre, o que motivará a realização do milagre? Através de quem Jesus fará milagre? De gente que tem sua visão panorâmica ativada. Gente que tem capacidade de não orar só pelo próprio umbigo. Já viu oração panorâmica? Ela diz assim, vou orar aqui rapidinho. Passou meia hora e ainda não orou. Não terminou. Porque você chega lá, ela está no filho da vizinha, está no filho da outra, está no outro, está no Brasil, está ali, já foi para a Europa, já voltou. Tudo em oração. Oração panorâmica não dá para fazer em 15 minutos. Você não consegue. A visão de Deus só funciona de maneira panorâmica. Ou funciona exclusivamente para a execução de milagres de maneira panorâmica. Por exemplo, você olha para uma pessoa sentada aqui nessa cadeira, você só vê essa pessoa. Sua visão é limitada, é egocentrista, é focal.
Agora, a de Deus não, é multifocal. Você vê, você olha para alguém aqui, eu estou aqui olhando para uma moça aqui, ó, de saia estampadinha em verde, blusa vermelha, estou olhando para ela, só vejo ela. Agora, se Deus olha para ela, ou se eu olho como Deus olha para ela, aí eu vejo ela, vejo a família dela, vejo a obra que Deus tem na casa dela, vejo para onde Deus vai levar ela, para onde Deus vai trazer ela, vejo quem Deus vai usar para ela, quem ela vai usar para falar de Deus. A visão é panorâmica. Vamos estender mais um pouquinho? Olha lá, você vai para Gênesis 12 e vê o Senhor se dirigindo a Abrão. Você olha para Gênesis 12 e só vê Abrão. Deus olha para o mesmo texto. Abre aspas, né? Olha para o mesmo Abrão. Ele olha e vê Abrão, vê Sarai, vê Sara, vê Isaac, vê Hebreu, vê Israel, vê nação, vê multidão, vê multiplicação. Em uma única visão. Olha para a mesma pessoa e vê o que ninguém vê. Olha para o mesmo cenário e contempla o que ninguém contemplou. Deus vê o reverso. Deus vê o inverso. Deus vê por dentro. Deus vê por fora. Deus vê no meio. Deus vê nos lados. Deus só executa plano que já tem plano de contenção. Deus está dizendo, ei, se você achar que vai ter milagre e olhar só para você, vai ficar andando em círculos na praia. Mas se você entender que quando eu entro no seu barco, Pedro, tem gente aqui achando que só porque ele é o único crente da casa, Deus só tem obra com ele dentro da casa. Só tem obra com ele. Porque ele entregou a vida a Cristo primeiro. Ele viu a Cristo primeiro. Você para com isso. Quando Jesus olhou para você, olhou para quem morava com você. Quando Jesus olhou para você, ele olhou para quem estava à sua volta. Quando Jesus olhou para você, ele olhou para tudo que estava ao seu redor. É óbvio que Jesus tem afinidades diferentes. Por exemplo, entre Lázaro, Marta e Maria. São três pessoas distintas, três relacionamentos distintos. Mas quando Jesus entra na casa, ele não diz que gosta mais de um do que gosta de outro. Não nesta casa. João de número 11, o que o texto vai dizer? E Jesus amava a Lázaro, que era homem igual a ele? Não. E Jesus amava a Maria igual amava a Lázaro? Também não. Porque a maneira de se relacionar é diferente. Mas ele diz, eu amo a todos. Jesus amava a Marta, a Lázaro e a Maria. Jesus está dizendo, ei, pare de achar que porque eu uso a sua voz, eu só tenho promessa com você. Pare de achar que porque eu uso a sua ministração, eu só olho para você quando você está ministrando. Toda pessoa que Deus levanta, todo ministério que Deus chama, todo barco que Deus entra, Deus não está olhando o que pode fazer para aquela pessoa. Não. Entrou no barco de Pedro. Agora responde para mim. O peixe foi só para Pedro? Abasteceu todos os outros barcos, porque a visão de Jesus, ela é panorâmica. Agora, escolheu o barco de Pedro. Entrou o barco de Pedro. Abençoou a vida de todos. Quando Jesus entra no barco de Pedro, não é para Pedro olhar o que Jesus pode fazer por ele. Só que a gente começa a cantar e acha que Jesus escolheu o nosso barco por causa da nossa voz. A gente começa a pregar, aí acha que Jesus escolheu o barco por causa do sermão. Não. Quando Jesus entra no barco de Pedro, ele não está vendo o que ele pode fazer por Pedro. Quando Jesus entra no barco de Pedro, ele vê o que fazendo por Pedro, Pedro poderá fazer pelos outros. Se Jesus te deu uma voz, não é para você cantar no chuveiro. Se Jesus colocou uma... Poxa, isso aqui é de Deus, Gilmara. Meu Deus, está molhado, está gelado. Meu Deus. Jesus é refrigério. Meu Deus. Vou pregar com esse trem aqui. Quando Jesus entra no barco de Pedro,
Ele não vê só o que pode fazer por Pedro. Ele vê o que fazendo por Pedro, Pedro poderá fazer por outras pessoas. E é nessa hora que você entende por que Pedro é chamado. É nessa hora que você entende por que ele é separado para o apostolado. É nessa hora que você entende por que ele vai ser o discípulo líder. É nessa hora que você entende, sabe por quê? Na lado de fora ninguém vê, mas no lado de dentro Jesus já sabe. O barco é de Pedro, mas o peixe vai ser de todo mundo. A rede é de Pedro, mas o peixe vai ser de todo mundo. Então ele escolhe o barco de quem divide. Ele escolhe o barco de quem compartilha. Ele escolhe o barco de quem soma. Não é o que Jesus pode fazer por ele, é o que fazendo por ele, ele poderá fazer pelos outros.